Olá, amigos! Jamais esquecendo de rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o auxílio, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item 6, Expiação e Arrependimento. Vimos nas 4 primeiras perguntas que o arrependimento pode ocorrer tanto quando estamos encarnados como quando estamos desencarnados. A consequência do arrependimento quando estamos desencarnados é o desejo de uma nova encarnação, onde imploramos a Deus a oportunidade de retornar para passar por novas provas e procurar reparar algo do que podemos, do equívoco que tivemos. Também, a consequência do arrependimento no estado corpóreo é fazer com que cada um de nós que tem essa lucidez aproveitemos ainda mais as oportunidades de nos reformar intimamente e procurar fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, buscando colocar em prática os exemplos de Jesus, buscando pelas suas virtudes, e isso vai favorecer com que a gente se adiante na vida presente. Mesmo aqueles obstinados ao mal ou com instintos do mal, onde não há lugar no momento para o arrependimento, haverão de conseguir, porque tudo que Deus criou avança e atinge um alvo da perfeição moral. Demore o tempo que for, mesmo o homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, pode até demorar para reconhecer após a morte, porque há espíritos que se obstinam no mal também, embora tenham sofrimentos, passem por sofrimentos muito grandes. Mas, como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá. E acabaremos todos nós por entender, por compreender que somos filhos de Deus bem amados, criados sim, simples e ignorantes, mas no caminho, para essa perfeição relativa, para a felicidade. E vamos deixando para trás aos poucos, conforme as experiências, todas essas mazelas que nos fazem sofrer e fazem com que façamos sofrer o nosso próximo. Agora vamos dar continuidade às perguntas de Allan Kardec deste item. A próxima é a 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. 995A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer, o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Vejam que esta vontade fraca, muitas vezes, essa falta de energia, em que muitos de nós podemos ficar ou conhecemos muitos corações que estão assim, não se ocupam de nada útil, sofrerão de acordo com a própria situação que buscaram, pois tudo há de progredir, não podemos ficar estacionados e muitas vezes o que nos impulsiona é a dor. 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem seu estado de inferioridade praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então vejam, vai depender muito da condição do espírito, que mesmo
percebendo as situações, se comprazem ainda no mal, prolongando o estado de inferioridade, como diz aqui. Mas cedo ou tarde, o arrependimento chega. Claro que quanto mais tarde, mais trabalho, mais expiação, mais sofrimento a passar. 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos, que se deveria julgar mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo a toda prova? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá, até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Nesse ponto, Kardec nos remete ao livro 3º, capítulo 2, que é a lei de adoração, na pergunta 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora excitado pela prece atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Vejam o alerta aqui. E ainda vem uma nota de Kardec, olha, depois da 997 que lemos. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. 999-A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então vejam, não é porque nos arrependemos de algo que esse algo não vai precisar ser reparado cedo ou tarde. É por isso que aqui a espiritualidade superior,
responde a Kardec a respeito do arrependimento, né? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado, revisto, reparado. Pergunta número 1000. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo quando se presta um serviço apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que serve, como justificação, restituir após a morte os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então vejam, companheiros, vejam o alerta. A melhor forma de reparação é fazer aos outros o bem. Em todas as oportunidades que tivermos, quanto mais nos privarmos dos prazeres inúteis e mais nos dedicarmos ao bem do próximo, mais estaremos nesse caminho de reparação. Por isso que a espiritualidade superior responde: mas não julgueis resgatar essas faltas, né, por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Então, a gente precisa pensar bem sobre essa questão também. Pergunta 1001. Não há nenhum mérito em se assegurar, após a morte, um emprego útil para os bens que deixamos? Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que dá ao morrer, geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem, sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer aos homens: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, em compensação, a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Nesse ponto, também Kardec nos remete ao livro 3º, no capítulo 9, Lei de Igualdade, na pergunta 814, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Sabemos, então, que uma das provas mais difíceis é exatamente essa da riqueza e do poder. Pergunta 1002 de Allan Kardec. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas,
mas não tem tempo para repará-las, é suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então vejam, o arrependimento é muito importante, porque ele é o primeiro passo onde vamos ali reconhecer que precisamos do perdão de Deus, da oportunidade que Deus nos dá e da força de vontade para reparar o mal, como gostaríamos que assim fosse feito conosco. Tudo começa então no arrependimento, mas só ele não nos absolve. Vamos lá agora ao item 7, duração das penas futuras. Pergunta 1003 de Allan Kardec. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Graças a Deus, então, podemos perceber aqui que não há arbitrariedade, mas sim a lei divina, que é a lei de amor. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Olha só, São Luís nos dá essa resposta. Então Deus coloca em nossas mãos a escolha do tempo em que vamos permanecer sofrendo ou se é chegada a hora do arrependimento e de seguirmos rumo à elevação. Pergunta 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Kardec nos remete ao item 240, que está no livro 2º, no capítulo 6, Vida Espírita, que nos diz exatamente isso. Olha, os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Aí vem a nota de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso,
sofrerá as consequências disso. Também São Luís nos respondendo aqui e elucidando sobre isso. Inclusive as duas seguintes também a resposta é de São Luís. 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. E 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por tempo determinado, mas Deus, que não desejava senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Então, São Luís redobra as nossas esperanças aqui, nessas respostas tão bem colocadas. Vale a pena cuidarmos de nós mesmos, daquilo que em nós ainda é difícil. Tem ali as questões mais obscuras, porque ainda trazemos essas mazelas de tantos equívocos. Então, quanto antes pudermos nos acolher, observar em nós onde estão as imperfeições e buscar cuidar ali, cuidar, nos reformarmos intimamente através do esforço que Jesus veio exemplificar, do esforço por fazer o bem sempre ao próximo, como gostaríamos de receber, aí sim, então, estará nas nossas mãos esta abreviação do sofrimento. E Deus deixa então essa escolha a nós. Por hoje, ficamos aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro.